Minha mãe me ligou na noite antes de completar 60 anos e falou: "Não vem amanhã, sua meia-irmã precisa ser a única filha presente nesse dia." Ela disse isso de um jeito tão casual, como se estivesse me pedindo pra comprar leite no mercado, enquanto eu segurava o presente que tinha passado 3 meses preparando pra ela, um álbum de fotos feito à mão com imagens de todos os anos da vida dela que eu juntei de parentes espalhados pelo país inteiro. "O que você quer dizer com não vem?" eu perguntei, achando que tinha entendido errado. "É o seu aniversário de 60 anos. Eu tô planejando meu discurso há semanas." Minha mãe deu um suspiro, como se eu estivesse complicando tudo. "A Rebeca fica desconfortável quando você tá por perto. Ela precisa desse dia pra se aproximar de mim sem concorrência." A Rebeca tinha 32 anos e era minha meia-irmã há apenas 11 meses, desde que minha mãe casou com o pai dela. Concorrência? Mãe, eu sou sua filha de verdade. Eu estive em todos os aniversários dos últimos 34 anos. Ficou um silêncio do outro lado da linha. Aí ela disse algo que me deu um aperto no estômago. "Esse é o problema. Você já teve 34 anos. A Rebeca precisa de uma chance pra recuperar o tempo perdido." Eu dirigi até a casa dela na mesma hora. Mesmo sendo 10 da noite, as luzes estavam acesas, e dava pra ver gente lá dentro arrumando enfeites. O carro da minha tia Daiane estava na garagem, o caminhão do meu primo Tom também. Eles já estavam lá preparando tudo pro dia seguinte. Bati na porta e meu padrasto Howard abriu com cara de constrangido. "Talvez você devesse voltar outra hora." Ele tentou fechar a porta, mas eu vi minha mãe na sala pendurando fitas com a Rebeca. "Mãe!" Eu chamei e ela parou no meio do movimento. A Rebeca sussurrou algo no ouvido dela e minha mãe balançou a cabeça concordando. Ela veio até a porta, mas não me convidou pra entrar. A gente já conversou sobre isso. Amanhã é o dia da Rebeca brilhar. Eu olhei por cima do ombro dela pro cartaz que dizia feliz. Aniversário de 65 anos, mãe, com uma foto só dela e da Rebeca. Só as duas. "Cadê as fotos minhas?" eu perguntei. Reparando nos porta-retratos espalhados pela sala, todos mostravam minha mãe com a Rebeca ou com o Howard. 34 anos da minha vida simplesmente apagados. A Rebeca que fez esses. Não ficaram lindos. Minha mãe sorriu como se tudo estivesse normal. Ela se esforçou tanto pra fazer. Minha tia Daiane apareceu na porta naquela hora. "O que tá acontecendo? Por que a Nicole tá do lado de fora?" Ela parecia confusa. Minha mãe se endireitou. "A Nicole não vem amanhã." A gente conversou e ela concordou que é melhor assim. Eu não tinha concordado com nada. A Daiane olhou de uma pra outra. "Você enlouqueceu. Ela é sua filha." A Rebeca surgiu então segurando um saco de confeitar. Ela me causa gatilho. A presença dela me lembra do trauma da minha infância. Todo mundo ficou parado. "Que trauma?" eu perguntei. "A gente nem se conhecia até o ano passado." Os olhos da Rebeca se encheram de lágrimas do nada. "Você é muito parecida com a menina que me bullyingava na infância. Não é culpa sua, mas eu não consigo me curar com você por perto." Era a primeira vez que eu ouvia falar disso. Minha mãe passou o braço pelos ombros da Rebeca. "Tá vendo? Ela precisa de apoio. Apoio de família de verdade." A Daiane deu uma risada que não tinha graça nenhuma. "Louise, você perdeu o juízo. A Nicole é sua família de verdade." O rosto da minha mãe mudou. "O Howard e a Rebeca são minha família agora. Minha família escolhida. Alguns laços são mais fortes que sangue." Foi aí que o Tom saiu da cozinha. "Tia Louise, o restaurante precisa confirmar o número de pessoas pra amanhã. Quantos vão?" Minha mãe me olhou nos olhos. 42? Todo mundo menos a Nicole. O Tom ficou chocado. "Você tá desconvidando a própria filha." O Howard deu um passo à frente. "É o melhor pra todos." A Nicole entende. "Mas eu não entendia nada, mãe. O que tá acontecendo de verdade? A Rebeca falou alguma coisa pra você? Ameaçou algo?" A Rebeca começou a chorar mais forte. "Tá vendo? Ela tá me atacando de novo." "É exatamente isso que eu digo." Ela correu pra dentro. E minha mãe foi atrás na hora. O Howard ficou na porta. "Você devia ir embora. Tá deixando elas nervosas." A Daiane pegou meu braço. "Vem pro meu carro agora." A gente sentou na garagem dela e ela tirou o celular. "Sua mãe mudou o testamento na semana passada. A Rebeca agora fica com tudo. A casa, as economias, até as joias da sua avó. Minha avó tinha deixado peças específicas pra mim quando morreu. Minha mãe estava guardando até eu casar. Como você sabe disso?" Eu perguntei. "Porque ela me pediu pra ser testemunha." Eu recusei. E disse que ela tava cometendo um erro. Foi aí que ela falou que a Rebeca tinha sido diagnosticada com algo terminal. Meu sangue gelou. Terminal. O que ela tem? A Daiane deu de ombros. Ela não quis dizer. Só que a Rebeca precisava sentir o amor de mãe antes de morrer. Que você já teve décadas. Mas a Rebeca só tem meses. Talvez semanas. Eu me senti mal, então ela tá morrendo. E quer minha mãe só pra ela. A Diane balançou a cabeça. "Eu não acho que ela tá morrendo. Acho que é mentira. Mas sua mãe acredita piamente." Fomos pra casa da minha prima Lisa. Ela é enfermeira no hospital onde a Rebeca supostamente se tratava. Puxa o prontuário dela. A gente sentou na cozinha dela vendo a tela carregar. O banco de dados do hospital demorou uma eternidade pra abrir o arquivo da Rebeca. Quando finalmente apareceu, o rosto da Lisa mudou. Ela rolou página após página de nada. Nenhum tratamento de câncer, nenhum registro de quimioterapia, nenhuma consulta oncológica. As únicas visitas eram de 2 anos atrás por um tornozelo torcido. E, em março do ano passado por gripe, a Lisa imprimiu tudo que conseguiu acessar sem quebrar leis de privacidade e me entregou uma pilha de papéis comprovando o histórico médico completo da Rebeca naquele hospital. Cada folha mostrava que ela não tava morrendo. Voltamos pra casa da Daiane depois da meia-noite com as provas no meu colo pesando como se fossem 50 quilos. O Tom ainda tava lá esperando, e quando mostramos os papéis, ele ficou tão bravo que socou a parede. A Daiane fez café que ninguém tomou enquanto a gente sentava na mesa da cozinha tentando decidir o próximo passo. O Tom sugeriu contratar alguém pra investigar o passado da Rebeca, porque se ela mentia sobre estar terminal, provavelmente mentia sobre outras coisas também. A Daiane conhecia um investigador particular do trabalho dela no tribunal, chamado Dylan Padet, que lidava com casos de fraude. Ela ligou pra ele naquela hora mesmo, quase 1 da manhã. E ele atendeu no terceiro toque. A Daiane explicou tudo enquanto eu e o Tom ouvíamos a parte dela da conversa. O Dylan topou nos encontrar no dia seguinte e disse que já ia começar a pesquisar o passado da Rebeca. Ninguém conseguiu dormir. Então ficamos acordados fazendo listas de tudo que parecia estranho na Rebeca e na história dela. A doença terminal que mudava dependendo de com quem ela falava. O jeito que ela afastava minha mãe de quem questionava. A rapidez com que tudo aconteceu depois do casamento da minha mãe com o Howard, quando o sol nasceu. Já tínhamos 3 páginas cheias de sinais de alerta que deviam ter sido óbvios desde o começo. A Daiane ligou pra Abigail Lockwood às 9 da manhã. A Abigail era advogada de família que pegava casos de manipulação de idosos e tinha ajudado uma amiga da Daiane no ano passado, quando o pai dela mudou o testamento em circunstâncias suspeitas. A Abigail topou analisar tudo que a gente juntou e marcou reunião naquela tarde. Chegamos no escritório dela com os registros do hospital, a linha do tempo dos acontecimentos e nossa lista de preocupações com o comportamento da Rebeca. A Abigail passou 2 horas revisando cada documento, enquanto fazia perguntas sobre o relacionamento da minha mãe com o Howard e o quão rápido a Rebeca ganhou o controle. Ela explicou que provar influência indevida na justiça é difícil, mas não impossível. A rapidez da mudança no testamento ajudava nosso lado. O fato da minha mãe ter me tirado completamente depois de 34 anos ajudava. O histórico comprovado de mentira da Rebeca sobre saúde ajudava. A Abigail disse que precisávamos de mais provas antes de entrar na justiça. Mas o que tínhamos já dava pra começar a montar o caso.
Ela orientou a gente a registrar toda a interação com minha mãe e a Rebecca dali em diante. Gravar ligações se possível, guardar mensagens, manter uma linha do tempo detalhada do controle crescente da Rebecca sobre decisões e finanças da minha mãe. A Abigail avisou que casos assim costumam piorar antes de melhorar porque manipuladores como a Rebecca apertam ainda mais quando se sentem ameaçados. Tentei ligar pra minha mãe 3 vezes na semana seguinte, mas ela nunca atendeu. Deixei recados dizendo que amava ela e queria conversar. Mandei mensagens perguntando se tava tudo bem, nada. No 8º dia, o Howard finalmente atendeu. Ele disse que a Rebecca teve uma crise de saúde depois da festa, e minha mãe tava estressada demais pra lidar comigo no momento. Perguntei que tipo de crise. E o Howard ficou vago, algo do coração, ou talvez dos pulmões. Ele não tinha certeza, mas era grave, e me ver pioraria tudo. Pedi pra falar direto com minha mãe, mas o Howard disse que ela tava descansando, desligou antes que eu pudesse falar mais. Liguei pra Diane na hora e contei a conversa. Ela acrescentou na nossa linha do tempo, mostrando como a Rebecca usava emergências médicas falsas pra manter minha mãe isolada. O Dylan ligou 2 dias depois com informações que me deixaram tremendo. A suposta doença terminal da Rebecca mudava conforme a pessoa com quem ela falava. Ele tinha conversado com 3 vizinhos da minha mãe e uma prima que falou com a Rebecca na festa. Pra minha mãe era câncer. Pra prima Sarah era uma condição rara no coração. Pro vizinho do outro lado da rua, era um distúrbio no sangue sem tratamento. O Dylan disse que as inconsistências ficavam claras assim que você começava a procurar. Uma pessoa realmente morrendo teria um diagnóstico e plano de tratamento fixos. A história da Rebecca mudava pra ganhar o máximo de pena de cada um. O Dylan ainda estava investigando o passado dela, mas já tinha achado buracos no histórico de emprego e endereços que não batiam com o que ela contou pro Howard. Ele disse que teria mais novidades em poucos dias. A Lisa falou com a Mia Contreras no hospital. A Mia era a administradora de confiança que trabalhava lá há 15 anos. A Lisa explicou a situação com cuidado, respeitando as regras de privacidade, enquanto pedia pra Mia confirmar se a Rebecca tinha tratamento pra alguma condição grave. A Mia passou 3 dias checando registros na rede toda do hospital, não achou nada. Nenhum tratamento de câncer em nenhuma unidade, nenhum monitoramento cardíaco, nenhum diagnóstico de distúrbio sanguíneo. A Mia forneceu documentos oficiais que a gente podia usar na justiça, comprovando que a Rebecca nunca foi paciente por nenhuma das doenças terminais que alegava. Os papéis eram carimbados e assinados, totalmente legítimos. A Mia contou pra Lisa que já tinha visto casos assim, de gente fingindo doença pra manipular família. Disse que o hospital levava fraude a sério, e se a Rebecca usou documentos médicos falsos pra enganar alguém, a gente devia denunciar. O Tom foi na casa da minha mãe pra ver como ela tava, porque ela ainda não atendia minhas ligações. Encontrou ela no quintal, arrancando mato enquanto a Rebecca ficava na varanda tomando limonada. O Tom disse que minha mãe parecia mais magra e cansada, mas sorriu quando viu ele. Ele tentou perguntar como ela tava, mas a Rebecca interrompia o tempo todo, toda vez que o Tom mencionava meu nome. A Rebecca falava algo sobre a saúde ou o estresse dela. Minha mãe parecia totalmente hipnotizada pela Rebecca. Ficava repetindo que precisava aproveitar cada momento, porque a Rebecca não tinha muito tempo. Que a Rebecca precisava da atenção e apoio total dela. O Howard ficava na porta com cara de desconforto, mas não contradizia nada que a Rebecca dizia. O Tom tentou 3 vezes perguntar sobre diagnóstico ou plano de tratamento da Rebecca. Nas 3, minha mãe e o Howard cortaram na hora. Minha mãe disse que era particular. O Howard, que não cabia a ele contar. A Rebecca só sorria e mudava de assunto. O Tom saiu de lá se sentindo pior do que quando chegou. Eu dirigi até a casa da minha mãe na manhã seguinte, bati na porta e esperei. A Rebecca abriu. Vestindo um roupão da minha mãe, me olhou como se eu fosse uma estranha vendendo algo. Perguntei se minha mãe estava em casa. A Rebecca levou a mão ao peito e se encostou no batente. Disse que me ver causava estresse demais e podia desencadear uma emergência de saúde. Ela até ofegou enquanto falava, a mão apertando o coração de um jeito tão teatral que parecia ensaiado. Eu percebi ali que estava assistindo uma encenação que ela já tinha feito várias vezes. A doença falsa, os sintomas dramáticos, o timing inconveniente. A Rebecca tinha treinado essa cena até ficar natural. O Howard apareceu atrás dela com cara de culpado, mas sem dizer nada. Pedi pra falar direto com minha mãe. O Howard deu um passo à frente, bloqueando totalmente a porta. Disse que minha mãe estava descansando e não podia ser incomodada. Tentei passar por ele, mas ele não deixou. A Rebecca observava com um sorrisinho que me revirou o estômago. Ela não estava doente, não estava morrendo, estava gostando daquilo. O Howard fechou a porta. Na minha cara, enquanto o sorriso da Rebecca ficava maior, fiquei uns 10 minutos na varanda esperando minha mãe aparecer. Ela nunca veio. Eu e a Diane nos encontramos com a Abigail de novo no escritório dela pra falar sobre opções legais. Levamos tudo que tínhamos juntado nas últimas 2 semanas, os registros do hospital, as histórias inconsistentes sobre a doença, os relatos do Tom sobre o comportamento da minha mãe, a documentação da Mia. A Abigail analisou tudo com calma. Antes de explicar o que a gente podia fazer, ela disse que precisávamos de mais provas antes de agir. No momento tínhamos o suficiente pra levantar dúvidas, mas não pra comprovar influência indevida na justiça. Ela sugeriu registrar toda a interação dali pra frente, anotando datas, horários e testemunhas, montando uma linha do tempo que mostrasse o controle crescente da Rebecca sobre as decisões e as finanças da minha mãe. A Abigail falou que casos assim exigem paciência, porque precisávamos provar um padrão de manipulação e não só fatos isolados. Ela avisou que confrontar minha mãe diretamente agora provavelmente daria errado, porque a Rebecca tinha convencido ela demais. O Dylan ligou naquela noite com novidades sobre a Phyllis Hamilton. Ela era uma ex-colega de trabalho da Rebecca de 5 anos atrás numa seguradora no centro da cidade. O Dylan tinha achado ela pelos registros de emprego, e ela topou nos encontrar. A Phyllis disse que levaria a filha Danielle, que estudou no ensino médio com a Rebecca, e tinha histórias que a gente precisava ouvir. Marcamos de nos ver no dia seguinte num café perto da casa da Diane. Passei aquela noite sem dormir pensando no que elas iam contar, e se seria o bastante pra salvar minha mãe do que quer que a Rebecca estivesse armando. Encontrei a Phyllis e a Danielle no café na manhã seguinte. A Phyllis tinha uns 50 anos com olhos cansados que pareciam ter visto drama demais no trabalho. A Danielle sentou do lado da mãe segurando uma pasta cheia de papéis. Pedimos bebidas e achamos um canto mais quieto longe dos outros clientes. A Phyllis tirou o celular e me mostrou fotos da Rebecca de 5 anos atrás na seguradora. Ela parecia mais nova, mas o sorriso era o mesmo que eu vi na casa da minha mãe. A Phyllis contou que a Rebecca entrou no time dizendo que precisava do emprego para pagar tratamentos de câncer. Todo mundo sentiu pena e juntava dinheiro toda vez que ela falava de contas médicas. A empresa até organizou vaquinhas e vendas de bolo para ajudar nas despesas. Em 6 meses, a Rebecca arrecadou mais de $15 mil dos colegas que achavam que estavam salvando a vida dela. Aí o marido de alguém que trabalhava no hospital comentou que nunca viu a Rebecca lá para tratamentos.
A empresa investigou discretamente e descobriu que ela nunca esteve doente. Tinha inventado consultas e cronogramas de tratamento enquanto gastava o dinheiro em viagens e compras. A chefia deu pra ela escolher entre devolver o dinheiro e sair quieta ou enfrentar acusação criminal. A Rebecca devolveu a maior parte e sumiu em uma semana. A Phyllis disse que se sentiu burra por acreditar nas mentiras. Mas a Rebecca era convincente demais com histórias de dor, medo e gratidão. A Danielle abriu a pasta e espalhou prints de redes sociais antigas, apontou pra fotos do ensino médio mostrando a Rebecca rodeada de grupos diferentes de alunos ao longo dos anos. A Danielle explicou que a Rebecca mirava em garotos que pareciam sozinhos ou com problemas em casa, virava a melhor amiga deles rapidinho e descobria todos os segredos e fraquezas. Aí criava alguma crise que a colocava no centro das atenções. Às vezes alegava abuso da família, outras inventava doenças ou dizia que alguém ameaçava ela. Virava amigos uns contra os outros, espalhando boatos e mentiras até todo mundo brigar. Depois a Rebecca mudava de grupo e começava tudo de novo. A Danielle me mostrou foto de uma menina chamada Sarah, que parecia um pouco comigo. Mesmo cor de cabelo e traços parecidos. A Sarah tinha sido alvo da Rebecca no segundo ano, até descobrir a manipulação e avisar os outros alunos. A Rebecca espalhou pra todo mundo que a Sarah tinha bullyingado ela por meses e tornado a vida dela um inferno. A maioria acreditou na Rebecca, porque ela chorava. De um jeito tão real, a Sarah acabou mudando de escola pra escapar do assédio. A Danielle disse que a história de eu parecer com a bully da infância da Rebecca provavelmente era tudo inventado. A Rebecca só precisava de um motivo pra me tirar do caminho e ficar com minha mãe só pra ela. Eu me senti mal ouvindo tudo isso. A Rebecca não tinha entrado na vida da minha mãe por acaso. Ela pesquisou, planejou e calculou direitinho como tirar tudo de mim. O Dylan se inclinou pra frente e sugeriu que a Rebecca provavelmente observou minha mãe e o Howard por semanas, antes mesmo do Howard apresentar ela. Ela teria aprendido as rotinas, hábitos e pontos fracos emocionais deles. Teria percebido que minha mãe estava vulnerável depois do divórcio e querendo agradar o marido novo. Teria notado que o Howard se sentia culpado por algo ou queria provar que era um bom pai. A Rebecca estudou eles como um predador. Estuda a presa antes de atacar. A Phyllis e a Danielle nos deram cópias de tudo que tinham, incluindo contatos de outros ex-colegas que lembravam do golpe da Rebecca. O Kent passou lá na hora do almoço dele pra adicionar as próprias observações sobre como a Rebecca manipulou o escritório inteiro. Ele descreveu como ela colocava pessoas umas contra as outras enquanto se fazia de vítima inocente que precisava de proteção. O padrão era sempre igual: ganhar confiança mostrando vulnerabilidade, extrair recursos com crises inventadas, sumir antes que as pessoas entendessem o que aconteceu. Saímos do café com mais provas do que eu sabia o que fazer. A Daiane nos levou de volta pra casa dela, onde organizamos tudo em categorias: fraude financeira, doenças falsas, manipulação emocional, padrão de comportamento com várias vítimas. O caso contra a Rebecca estava crescendo, mas minha mãe ainda acreditava em cada mentira. Meu tio James ligou naquela noite, dizendo que tentou falar com o Howard na loja de materiais de construção no centro. O James foi lá de propósito porque sabia que o Howard comprava lá todo sábado de manhã, abordou o Howard na sessão de madeira e pediu pra conversar em particular. O rosto do Howard ficou branco e ele se recusou a falar qualquer coisa sobre a Rebecca ou minha mãe. O James disse que o Howard parecia preso e assustado mais do que bravo ou desafiador. As mãos dele tremiam quando o James mencionou o nome da Rebecca. O Howard ficava olhando pros lados como se esperasse alguém vigiando. Praticamente correu quando o James insistiu em respostas. O James achava que a Rebecca talvez tivesse algum poder sobre o Howard também. Talvez ameaçando ou chantageando ele com algo. O medo nos olhos do Howard não era de um homem protegendo a filha. Era de um homem que cometeu um erro terrível e não sabia consertar. A Diane decidiu contato. O advogado que testemunhou a mudança no testamento da minha mãe, depois que ela recusou ser testemunha, rastreou ele pelos registros do condado e ligou pro escritório. O advogado relutou em falar de assuntos de cliente, mas a Diane explicou a situação com cuidado, mencionou as provas de fraude e o padrão de abuso de idoso. O advogado finalmente admitiu que minha mãe parecia ansiosa e apressada na consulta. Ficava checando o celular e olhando pela janela. Ele perguntou se ela tinha certeza das mudanças, e ela disse sim, mas a voz tremia. O advogado notou um carro esperando do lado de fora do escritório o tempo todo. Alguém no banco do motorista vigiando o prédio. Ele achou estranho na hora, mas não questionou. Agora, percebia que provavelmente era a Rebecca garantindo que minha mãe fizesse a mudança no testamento. O advogado disse que toparia dar uma declaração se a gente entrasse na justiça. Passei o fim de semana mexendo em caixas de fotos antigas e documentos que guardava no armário do meu apartamento, cartões de aniversário que minha mãe mandava todo ano com mensagens pessoais, fotos da minha formatura no ensino médio onde ela parecia tão orgulhosa, imagens de férias em família e feriados ao longo de 3 décadas. Cartas que ela escreveu quando eu fui pra faculdade, dizendo o quanto sentia minha falta. Organizei tudo em ordem cronológica, criando uma linha do tempo da nossa relação. 34 anos de provas que eu não era o problema que a Rebecca dizia. Cada foto mostrava o amor e orgulho verdadeiro da minha mãe. Cada cartão comprovava que nossa ligação era real e profunda. A Rebecca tentava apagar tudo isso e substituir pela narrativa inventada dela. Fiz cópias dos itens mais importantes e montei uma apresentação que documentava nossa história de verdade. O Tom descobriu algo preocupante nas redes sociais naquele mesmo fim de semana. A Rebecca tinha criado perfis em várias plataformas, onde postava sobre a jornada com a mãe morrendo. Os posts eram emocionais e detalhados, descrevendo como ela aproveitava cada momento com minha mãe nos meses finais dela. Escrevia sobre o laço profundo e conexão especial. Compartilhava fotos delas juntas, parecendo a dupla perfeita de mãe e filha. Os posts não mencionavam eu nenhuma vez. Na versão da realidade da Rebecca, minha mãe tinha só uma filha que amava e cuidava dela. Os comentários estavam cheios de pena e apoio de estranhos que não faziam ideia que estavam lendo ficção. A Rebecca até criou uma página de vaquinha, supostamente pra ajudar com despesas médicas da minha mãe, sendo que minha mãe não tava doente nenhuma. O Tom tirou print de tudo e mandou pro Dylan, que adicionou no nosso arquivo de provas que não parava de crescer. O Dylan ligou na segunda com notícia que me deixou com as mãos tremendo. Ele rastreou o ex-marido da Rebecca de 10 anos atrás. O nome do cara era Noah, e ele se divorciou da Rebecca depois de descobrir que ela fingiu uma gravidez e aborto pra manipular ele. O Noah contou pro Dylan que a Rebecca alegou estar grávida no começo do casamento, mostrou fotos falsas de ultrassom e falava o tempo todo do futuro bebê. O Noah ficou animado e apoiador comprando móveis de bebê e preparando o quartinho. Aí a Rebecca disse que perdeu o bebê e precisava de tempo pra sofrer, usou a tragédia falsa pra controlar o Noah emocionalmente e tirar dinheiro pra supostas contas médicas e terapia. O Noah acabou descobrindo a verdade quando achou as fotos de ultrassom falsas na internet. Eram imagens de banco que a Rebecca baixou e imprimiu. Ele confrontou ela e ela admitiu tudo sem remorso nenhum. Até riu e disse que ele era burro por acreditar. O Noah se divorciou na hora e disse que toparia dar uma declaração detalhada sobre os padrões de mentira dela, queria ajudar a parar a Rebecca de machucar mais gente do jeito que machucou ele. Nos encontramos com a Abigail de novo na terça, levando tudo que juntamos nas últimas 2 semanas, os registros do hospital, as declarações da Phyllis e da Danielle, as informações sobre famílias anteriores que a Rebecca enganou, a
declaração do Noah sobre a gravidez falsa, a documentação do tom dos posts nas redes, a linha do tempo que eu criei da minha relação com minha mãe, a Abigail revisou tudo com atenção, fazendo anotações e perguntas. Ela explicou que tínhamos um caso forte de influência indevida no testamento, a rapidez da mudança junto com o histórico documentado de manipulação da Rebecca, criava um padrão claro. Talvez dessemos para ir atrás de acusações de fraude dependendo das transações financeiras que conseguíssemos comprovar entre a Rebecca e minha mãe. A Abigail recomendou tentar mais uma vez alcançar minha mãe diretamente antes de entrar na justiça. Sugeriu uma carta que expusesse todas as provas de forma clara e factual, algo que minha mãe não conseguisse ignorar ou dispensar tão fácil quanto uma ligação ou visita. A Daiane se ofereceu para escrever a carta naquela noite. Passou horas rascunhando e revisando, garantindo que cada ponto ficasse claro e com respaldo. A carta explicava tudo o que descobrimos sobre o passado da Rebecca. Incluía contatos da Phyllis, do Noah e das outras vítimas que topavam falar. Descrevia a doença terminal falsa, a gravidez falsa e o padrão de mirar em pessoas vulneráveis. Detalhava a fraude financeira e o engano nas redes sociais. A Daiane fez cópias das provas mais importantes e colocou junto com a carta. Mandou tudo por correio registrado na manhã seguinte para termos comprovação que minha mãe recebeu. Agora era esperar para ver se minha mãe finalmente abria os olhos porque a Rebecca era de verdade. Passaram 3 dias sem notícia da minha mãe. O Tom ligou na terceira noite e contou que viu a Louise no supermercado. Aquela tarde, ela tava mal, muito mal magra, como se tivesse emagrecido rápido e o rosto pálido e abatido. O Tom disse que tentou ir falar com ela, mas ela viu ele vindo e praticamente correu pra fora da loja, deixando o carrinho pela metade no corredor. Nem olhou pra trás quando ele chamou o nome dela. Aquela imagem ficou na minha cabeça a noite toda. Minha mãe fugindo do próprio sobrinho num supermercado. A Rebecca tinha deixado ela tão confusa que ela não conseguia mais encarar nem os familiares. Na manhã seguinte, o telefone da Daiane tocou enquanto a gente tomava café na mesa da cozinha dela. Ela atendeu e a expressão dela mudou na hora. Ela articulou o nome Holden pra mim e colocou o telefone no viva voz. O Holden Barrett era o consultor financeiro da minha mãe há 20 anos. Ele cuidava das contas de aposentadoria dela e ajudava com planejamento de impostos e decisões de investimento. A Daiane conhecia ele de um trabalho voluntário que os dois fizeram anos atrás. O Holden parecia preocupado na voz. Ele explicou que estava tentando falar com a Louise há 2 semanas, por causa de movimentações estranhas nas contas dela, mas ela não retornava ligações nem e-mails, saques grandes que não batiam com o padrão normal de gastos dela, transferências para contas que ele não conhecia, tudo isso acontecendo desde que ela casou com o Howard. Ele disse que estava tão preocupado que resolveu procurar familiares, porque algo parecia muito errado. A Daiane perguntou se ele podia nos encontrar, explicar tudo em detalhes. O Holden topou na hora e disse que podia ir na casa da Daiane aquela tarde mesmo. Ele chegou às 2 da tarde carregando uma maleta cheia de papéis. Sentamos na mesa de jantar da Daiane e ele espalhou extratos de conta e registros de transações. Os números me deixaram enjoada. A Louise tinha sacado mais de $40 mil nos últimos 6 meses. Quantias pequenas no começo, uns centenas aqui e ali, depois valores maiores. 5 mil, 8 mil, 12 mil. O Holden apontou para um extrato recente mostrando que a Louise abriu uma conta conjunta com a Rebecca 3 semanas atrás. Ele não foi consultado sobre isso e nem sabia que existia até ver os registros de transferência. Dinheiro saía da conta de aposentadoria da Louise para essa conta conjunta nova e depois sumia completamente. O Holden explicou que era consultor da Louise desde que ela tinha 30 e poucos anos, conhecia os hábitos de gasto e os objetivos financeiros dela. Esse comportamento era totalmente fora do normal. Ela sempre foi cuidadosa com dinheiro e consultava ele antes de qualquer decisão financeira grande. Agora estava esvaziando contas sem avisar e se recusando a responder quando ele tentava falar das preocupações. Ele perguntou direto pra gente se sabíamos o que estava acontecendo porque, do ponto de vista financeiro, parecia que alguém estava roubando dela de forma sistemática. Mostrei pro Holden tudo que a gente tinha juntado sobre a Rebecca, os registros do hospital, as declarações de vítimas anteriores, o padrão de fraude em várias famílias. Ele se recostou na cadeira e balançou a cabeça. Disse que já tinha visto casos assim, onde golpistas miravam em pessoas mais velhas e esvaziavam as contas. Geralmente eram golpes românticos ou investimentos falsos. Nunca tinha visto com um suposto familiar. Mas o padrão era idêntico. Ganhar confiança, criar urgência, isolar a vítima dos consultores, tirar dinheiro, sumir. A Daiane ligou pro Dylan e pediu pra ele vir na hora. Ele chegou meia hora. Depois, o Holden mostrou todos os registros financeiros pra ele. O Dylan disse que agora podia obter registros bancários oficiais por vias legais, já que tínhamos provas documentadas de possível fraude. Ele fez umas ligações ali mesmo na mesa e até o fim do dia já tinha protocolado intimações para todas as informações de contas e históricos de transações da Louise. Os registros do banco voltaram 2 dias depois. O Dylan espalhou eles na mesa de jantar da Daiane e a gente analisou cada página. O padrão era ainda pior do que o Holden descreveu. Dinheiro da conta da Louise era transferido para 3 contas diferentes no nome da Rebecca. Uma era a conjunta que o Holden achou. As outras 2 eram contas individuais que a Rebecca abriu usando o endereço da Louise. As transferências batiam exatamente com o que a Rebecca fez com as famílias anteriores que o Dylan rastreou. Quantias pequenas no início para não levantar suspeita, depois cada vez maiores conforme ela ganhava mais controle. Num caso, a Rebecca convenceu um idoso a tirar uma segunda hipoteca da casa dele e transferir o dinheiro para ela. Ele perdeu tudo. Eu senti uma mistura estranha de estar certa e ficar horrorizada. A gente estava certo sobre a Rebecca o tempo todo. Ela estava roubando da minha mãe igual roubou de outras pessoas. Mas ver os números reais e saber o quanto de dano ela já causou me deu vontade de vomitar. $40 mil sumidos. As economias de aposentadoria da minha mãe que ela levou 30 anos para construir simplesmente foram pras contas da Rebecca. A Abigail veio naquela noite depois que a Daiane ligou pra ela. Revisou tudo com calma, fazendo anotações e perguntas sobre datas e valores. Disse que agora tínhamos provas suficientes para entrar na justiça para proteger os bens da Louise. Podíamos pedir uma ordem de restrição para congelar as contas e impedir mais transferências. Podíamos pedir pro tribunal reverter a mudança no testamento por influência indevida. Talvez até conseguíssemos acusações criminais por fraude e roubo. Mas a Abigail disse que tudo isso levaria tempo e audiências na justiça. E seria uma batalha pública que humilharia minha mãe. A Daiane sugeriu tentar mais uma abordagem antes. Levar tudo pro Howard em particular e ver se confrontar ele com provas concretas quebraria o controle que a Rebecca tinha sobre ele. Se o Howard admitisse a verdade e ajudasse a gente. Talvez conseguíssemos parar a Rebecca sem arrastar minha mãe para uma briga judicial pública. Era uma chance. Pequena, mas concordamos em tentar. Descobrimos onde o Howard trabalhava pelo Tom. Ele era gerente numa empresa de suprimentos no lado industrial da cidade. Eu e a Daiane dirigimos até lá numa terça durante o intervalo de almoço dele. Esperamos no estacionamento até ver ele saindo do prédio. Saí do carro e chamei o nome dele. O Howard me viu e o rosto ficou branco. Ele virou e começou a andar de volta pro prédio. Corri atrás e segurei o braço dele. Disse que tínhamos provas que a Rebecca roubou de várias famílias. E tava roubando da Louise agora. O Howard parou de andar. Ficou lá no estacionamento, olhando pro chão.
A Diane chegou perto e sugeriu sentar no carro do Howard pra conversar em particular. O Howard não falou nada, mas andou até o carro e abriu. Todo mundo entrou. O Howard no banco do motorista, eu no passageiro, a Diane atrás. Tirei a pasta com tudo que juntamos, as declarações de vítimas anteriores, os extratos bancários mostrando as transferências, a documentação do hospital comprovando que a Rebecca nunca tratou doença terminal nenhuma, a linha do tempo mostrando o padrão de comportamento dela. O Howard olhou cada página e as mãos começaram a tremer. A Diane explicou quem era cada pessoa e o que a Rebecca fez com elas. A gravidez falsa, o diagnóstico de câncer falso, o dinheiro roubado, as relações destruídas. O Howard colocou a cabeça nas mãos e começou a chorar. Não lágrimas quietas, mas soluços profundos que sacudiam o corpo todo. Ele disse que sabia há semanas que algo estava errado, mas se sentia preso. A Rebecca estava ameaçando ele. Disse que se ele não apoiasse a história dela de ser filha dele e de estar terminal, ela contaria pra Louise que ele era abusivo, que batia nela, ameaçava e tentava controlar. O Howard tinha pavor de perder o casamento e ser acusado de algo que nunca fez. Não sabia como lutar contra alguém que mentia tão fácil. Aí o Howard contou algo que deixou tudo ainda pior. A Rebecca procurou ele antes mesmo dele conhecer a Louise, achou ele de algum jeito e alegou ser filha dele perdida de um relacionamento rápido. Décadas atrás, tinha detalhes do passado dele que pareciam reais. Sabia onde ele morou e trabalhou, sabia nomes de pessoas com quem ele namorou. O Howard quis acreditar porque sempre lamentou não ter filhos. Fez teste de paternidade pra ter certeza, o resultado deu negativo. A Rebecca não era filha biológica dele, mas nessa altura ela já tinha se infiltrado na vida dele, morava no apartamento dele e conhecia os amigos. E tudo sobre ele, o Howard confrontou ela sobre o teste. A Rebecca nem fingiu surpresa ou chateação, só sorriu e disse que nunca achou mesmo que ele era o pai. Precisava de um lugar pra ficar e ele parecia solitário. Aí disse que achou a Louise online e pensou que ela seria um bom alvo. Falou que se o Howard não ajudasse ela a se aproximar da Louise, destruiria a reputação dele. Tinha gravações de conversas privadas, acesso às contas bancárias e e-mail dele. Ameaçou criar provas que ele era perigoso e fazer ele ser preso. O Howard disse que tentou se livrar dela, mas ela o seguia. Quando ele começou a namorar a Louise, a Rebecca se inseriu no relacionamento. Convenceu a Louise que era filha do Howard e que queria fazer parte da nova família deles. Quando o Howard percebeu o que estava acontecendo, a Louise já estava apegada à Rebecca. O Howard viu sem poder fazer nada enquanto a Rebecca isolava a Louise de mim e de outros familiares. Viu enquanto a Louise mudava o testamento e começava a sacar dinheiro. Sabia que era tudo errado, mas tinha medo demais pra falar, porque a Rebecca deixou claro que destruiria ele, se tentasse expor ela. Eu quis gritar com o Howard por deixar isso acontecer, por ficar olhando minha mãe ser manipulada e não fazer nada, enquanto a Rebecca destruía nossa família. Mas vendo ele chorando no carro com as mãos tremendo, percebi que ele era só mais uma pessoa que a Rebecca prendeu. A Diane deve ter visto na minha cara porque colocou a mão no meu braço e falou, baixinho pro Howard sobre o que precisava acontecer agora. Disse que a única forma de consertar era contar a verdade pra Louise juntos, todos nós com cada prova que juntamos. O Howard enxugou o rosto e balançou a cabeça, mas a voz saiu rouca quando finalmente falou. Disse que precisávamos ter cuidado porque a Rebecca tava piorando. O dinheiro tava acabando e ela andava estranha, mais brava, menos cuidadosa pra esconder quem realmente era. O Howard achava que ela planejava algo grande antes de sumir, talvez convencer a Louise a passar a casa pra ela, ou tirar um empréstimo enorme em cima dela. Ouviu a Rebecca no telefone 2 vezes essa semana, falando com alguém sobre valores de imóveis e empréstimos de equity. A Diane tirou o celular ali mesmo e começou a ligar. Contatou os vizinhos da Louise, os Henderson que moravam ao lado há 30 anos. Eles viram eu crescer. A senhora Henderson atendeu. E a Diane explicou tudo rápido. Como a Louise estava em apuros, como precisávamos pegar ela sozinha sem a Rebecca pra mostrar a verdade. A senhora Henderson disse que notaram as mudanças na Louise. Como ela estava magra, como quase não saía mais a não ser com a Rebecca. Como a Rebecca vigiava a Louise como um cão de guarda, toparam ajudar na hora. O plano era simples. A senhora Henderson ia ligar pra Louise e convidar pra um café amanhã de manhã. Só uma visita rápida entre amigas antigas. A Rebecca geralmente saía de casa nas manhãs de quarta pro que chamava de consultas médicas, mas o Howard confirmou que na verdade ia ao banco. Teríamos talvez 1 hora. Na manhã seguinte eu sentei na sala dos Henderson com a Diane esperando. Minha barriga doía e as mãos não paravam de tremer. O senhor Henderson ficava de olho na janela. E às 10h15 disse que a Louise vinha subindo a calçada sozinha. A senhora Henderson abriu a porta com um sorriso grande e convidou a Louise pra entrar tomar café como prometeu. Minha mãe entrou falando que não podia demorar. Aí me viu e a Diane sentadas no sofá. O rosto dela mudou completamente. Virou pra porta, mas o Sr. Henderson tava lá, agora não bloqueando exatamente, mas presente. A senhora Henderson tocou o braço da Louise de leve e pediu pra ela só ouvir por 10 minutos. Era só isso que precisávamos. 10 minutos. A Louise parecia encurralada e assustada, mas sentou na poltrona na nossa frente. Comecei a falar antes que ela saísse. Disse que amava ela, que tava preocupada com ela, que não tava brava mesmo tendo todo motivo pra estar. A voz falhou, mas continuei. A Diane abriu a pasta que levamos e começou a colocar os papéis na mesinha de centro entre a gente. Explicou cada peça com calma, como se estivesse apresentando um caso no tribunal. O histórico da Rebecca com outras famílias. A doença terminal falsa com registros do hospital comprovando que ela nunca tratou nada. Os extratos bancários mostrando $40 mil transferidos das contas da Louise. A confissão do Howard sobre o teste de paternidade provando que a Rebecca não era filha dele. Sobre como a Rebecca ameaçou e manipulou ele também. O rosto da Louise passou por tantas mudanças que eu mal acompanhava. Choque. Primeiro depois negação, enquanto balançava a cabeça e dizia que a gente estava errado. Aí raiva enquanto insistia que a Rebecca estava doente e a gente atacava uma mulher morrendo. Mas a Diane continuava apresentando provas, declaração atrás de declaração de vítimas anteriores da Rebecca. Linha do tempo atrás de linha do tempo mostrando o mesmo padrão exato. Finalmente algo mudou na expressão da minha mãe. Uma compreensão terrível se espalhando no rosto dela como se acordasse de um pesadelo. Ela ficava repetindo a mesma coisa sem parar. Mas ela tá morrendo, mas ela tá morrendo. Até a Diane colocar os registros do hospital diretamente nas mãos dela, a documentação oficial mostrando que a Rebecca nunca tratou nenhuma condição terminal, nem câncer, nem doença cardíaca, nem distúrbio raro no sangue. Nada. Minha mãe começou a chorar. Então, não lágrimas quietas, mas soluços profundos que sacudiam o corpo todo. Ela não conseguia parar. Palavras saíam entre os soluços sobre como sentia há semanas. Que algo tava errado, mas não deixava se ver. Porque ver significaria encarar o que fez comigo. O quanto maltratou a própria filha, o quão tola ela tinha sido pra acreditar numa estranha em vez da própria família, a senhora Henderson trouxe lenços e sentou do lado da Louise, esfregando as costas dela. Minha mãe me olhou com os olhos vermelhos e inchados, e eu vi um horror verdadeiro ali. Horror dela mesma pelo que fez, pelo que quase perdeu.
O celular da Louise começou a tocar na bolsa dela. Ela ignorou, tocou de novo e de novo. Aí começou a vibrar com mensagem atrás de mensagem. O Howard tirou o celular dele e mostrou as mensagens que a Rebecca tava mandando. Elas não tinham nada a ver com o papel de filha doente. E, doce que a gente conhecia, essas mensagens eram grossas e exigentes, perguntando onde a Louise tava. Por que não respondia, dizendo que era melhor ela não estar com aquela filha ingrata, ameaçando ter outra crise de saúde. Se a Louise não voltasse pra casa agora, as mensagens ficavam piores a cada uma, mais agressivas, mais controladoras, mostrando um lado da Rebecca que a Louise nunca tinha visto. Minha mãe ficou olhando o celular chocada enquanto chegava outra mensagem chamando ela de burra e dizendo que tava perdendo o tempo da Rebecca. A mão da Louise começou a tremer enquanto lia cada mensagem nova. Isso não era uma mulher doente preocupada com a figura materna. Era alguém bravo por perder o controle. O celular tocou de novo e dessa vez a Louise atendeu. A voz dela saiu firme e calma quando disse que tava com amigos e ia pra casa mais tarde. A resposta da Rebecca veio tão alta que todo mundo ouviu mesmo sem viva voz. A voz não tinha nada daquele tom doce e fraco que a Rebecca usava. Normalmente, era dura e má e cheia de raiva. Chamou a Louise de burra e ingrata. Disse que ela merecia morrer sozinha, que perdeu o tempo e o esforço da Rebecca. O papel de filha doente e doce sumiu completamente. O rosto da Louise ficou branco enquanto a Rebecca gritava pelo telefone. Aí a Louise fez algo que surpreendeu todo mundo. Apertou o botão do viva voz e colocou o celular na mesinha de centro pra todo mundo ouvir. A voz verdadeira da Rebecca encheu a sala dos Henderson enquanto ela largava a máscara de vez, gritava sobre como foi fácil manipular a Louise, como ela era patética por acreditar em alguém que mal conhecia em vez da própria filha, como devia ter pegado mais dinheiro antes da família da Louise começar a atrapalhar os planos dela. As palavras da Rebecca ficavam mais cheias de ódio a cada frase. Ela se gabava de ter fingido a doença terminal, de já ter feito isso com outras mulheres solitárias e burras que queriam amor desesperadamente, de quase ter conseguido passar a casa pro nome dela antes da gente estragar tudo. Dizia que a Louise era inútil e fraca e merecia tudo de ruim que acontecia com ela. Minha mãe ficou parada ouvindo cada palavra, ouvindo a pessoa que escolheu no meu lugar revelar quem realmente era, ouvindo a prova que tudo que a gente contou era verdade. A Rebecca continuava gritando, ameaçando e revelando mais detalhes dos planos, como mirou no Howard primeiro, como pesquisou a Louise online e sabia exatamente quais botões apertar, como planejava sumir com tudo depois de esvaziar as contas e refinanciar a casa. Ela tava tão brava que não conseguia parar de falar, não conseguia parar de admitir tudo o que fez. O Howard pegou o celular do bolso e começou a gravar sem falar nada. Segurou ele para o microfone e pegar cada palavra que saía do viva voz. A Rebecca continuava gritando sobre o diagnóstico falso e como pesquisou as finanças da Louise online antes mesmo do Howard apresentar elas. Falava das outras famílias que enganou e quanto dinheiro tirou de cada uma. Dizia que a Louise foi o alvo mais fácil até agora, porque estava desesperada para ser amada depois do divórcio. Se gabava de ter copiado as informações da conta bancária da Louise e como foi simples transferir dinheiro depois que teve acesso. A mão do Howard tremia enquanto gravava, mas ele manteve o celular firme e deixou a Rebecca confessar tudo. Ela estava tão furiosa que não conseguia se controlar e admitia cada detalhe do plano. A gravação durou quase 10 minutos antes da Rebecca finalmente desligar depois de xingar a Louise mais uma vez. Minha mãe ficou parada no sofá olhando pro nada. O rosto dela parecia vazio, como se algo dentro dela tivesse quebrado de vez. Ela virou pra mim devagar e os olhos estavam cheios de lágrimas, mas pareciam diferentes do antes mais claros em vez de confusos. Ela pegou minha mão e eu deixei. Mesmo que uma parte de mim quisesse puxar away, ela disse que sentia muito e ficava repetindo. Disse que entendia se eu nunca conseguisse perdoar, mas precisava que eu soubesse que a Rebecca manipulou ela e que sentia muito por escolher outra pessoa no lugar da própria filha. Chorava enquanto falava, e as palavras saíam quebradas e doloridas. Disse que estava tão sozinha depois do divórcio, que acreditou em tudo que a Rebecca contou, porque queria tanto se sentir necessária, pediu desculpa pelo testamento, pela festa, e por cada coisa horrível que disse pra mim. A Diane passou o braço pelos ombros da Louise e deixou ela chorar. Tirei meu celular e liguei pra polícia enquanto a Diane ligava pra Abigail. A atendente respondeu e eu expliquei que tínhamos uma confissão gravada de fraude e abuso de idoso. Toquei uma parte da gravação pelo telefone e a voz da atendente mudou na hora. Disse que estava mandando policiais imediatamente e pediu o endereço da Louise. A Diane terminou de falar com a Abigail, que disse que estava entrando no carro e ia nos encontrar na delegacia. A atendente me orientou a guardar a gravação e não apagar nada. Disse que policiais iam chegar na casa da Louise em minutos pra impedir a Rebecca de fugir ou destruir provas. O Howard deu a chave da casa pra eles e explicou que a Rebecca provavelmente ainda estava lá sozinha. A atendente confirmou que 2 viaturas estavam a caminho e avisou pra gente não ir pra casa. Ficamos esperando na casa dos vizinhos por notícias. A Louise não parava de tremer e ficava pedindo desculpa pra todo mundo. Os vizinhos trouxeram água e lenços enquanto a gente sentava na sala, deles olhando pros celulares. Meia hora depois, o Howard recebeu ligação de um dos policiais. Eles chegaram na casa e encontraram a Rebecca no quarto arrumando malas. Tinha joias espalhadas na cama, incluindo peças da coleção da minha avó, dinheiro enfiado na bolsa dela junto com um talão de cheques e cartões de crédito da Louise. O policial disse que a Rebecca tentou dizer que morava lá e só estava organizando as coisas, mas encontraram documentos financeiros da Louise na bolsa da Rebecca, junto com cadernos cheios de números de contas e senhas. Prenderam ela na hora por roubo e fraude. O policial pediu pro Howard ir até a delegacia, dar depoimento e trancar a casa. A promotora ligou pra Diane 3 dias depois, revisou o caso e estava muito interessada em processar porque o padrão de fraude da Rebecca em vários estados tornava isso um assunto federal. A confissão gravada junto com as provas físicas e o histórico da Rebecca com outras famílias dava um caso forte. A promotora disse que estavam contatando as vítimas anteriores da Rebecca pra ver se alguém toparia testemunhar. 2 famílias já aceitaram e estavam dispostas a contar as experiências no tribunal. Explicou que casos assim são difíceis de provar sem provas sólidas, mas a gente tinha tudo o que precisava. A Rebecca estava detida com fiança alta, porque era considerada risco de fuga. A promotora disse que o julgamento provavelmente ia acontecer em 6 meses, mas a Rebecca ficaria presa até lá. A Louise não conseguia ficar na casa onde a Rebecca manipulou ela por quase um ano, arrumou uma mala e se mudou pro quarto de hóspedes da Diane temporariamente. O Howard ficou na casa sozinho lidando com visitas da polícia e coleta de provas. Começou a fazer terapia 2 vezes por semana pra lidar com a culpa dele por deixar a Rebecca machucar a Louise e por ter facilitado o comportamento dela. A Louise não queria falar com ele no começo, mas depois de 2 semanas topou tomar um café num lugar neutro. Sentaram num restaurante por 3 horas falando sobre como a Rebecca jogou com os dois. O Howard explicou sobre o teste de paternidade falso e as ameaças que a Rebecca fez. A Louise ouviu, chorou e disse que entendia que ele também estava preso. Combinaram de tentar terapia de casal, mas a Louise ainda não estava pronta pra voltar pra casa. A Abigail marcou reuniões com a Louise pra reverter a mudança no testamento. O advogado que testemunhou o documento coagido deu uma declaração explicando que a Louise parecia ansiosa e apressada na assinatura. Disse que a Rebecca esperou no carro do lado de fora do escritório o tempo todo e a Louise ficava checando o celular nervosa. A Abigail entrou com papelada pra restaurar o testamento original que deixava tudo pra mim com provisões pra possíveis netos que eu tivesse no futuro
explicou que o processo ia levar umas semanas, mas as circunstâncias da mudança tornavam a reversão simples. A Louise assinou todos os documentos e disse pra Abigail que queria garantir que eu ficasse protegida. Não importava o que acontecesse com nossa relação. Visitei minha mãe na casa da Diane na semana seguinte. Sentamos no quintal e conversamos por 2 horas sobre tudo o que aconteceu. A Louise tentou explicar como a Rebecca isolou ela de todo mundo que se importava. Disse que a Rebecca chorava toda vez que a Louise tentava passar tempo comigo ou com outros familiares. Alegava crises de saúde que precisavam da atenção imediata da Louise. Plantava dúvidas sobre minhas intenções e sugeria que eu só ligava pra herança. A Louise disse que agora via o quanto tinha sido boba, mas na época a manipulação da Rebecca parecia tão real. Contei pra ela que tava brava e machucada e que ia demorar muito pra confiar nela de novo. Ela balançou a cabeça e disse que entendia. Combinamos de continuar nos encontrando toda semana pra trabalhar no que quebrou entre a gente. A Lauren Lockwood começou a atender a Louise 2 semanas depois da prisão da Rebecca. A Lauren era especialista em casos de manipulação familiar e já tinha visto dezenas de situações parecidas com a nossa. Explicou pra Louise na primeira sessão que a Rebecca provavelmente era uma golpista profissional que mirava especificamente em pessoas passando por grandes mudanças na vida. Casamentos novos criavam vulnerabilidade porque as pessoas queriam que as famílias mistas dessem certo. A Lauren disse que a Rebecca provavelmente estudou as redes sociais e registros públicos da Louise antes do Howard apresentar elas, descobriu sobre o divórcio e a solidão da minha mãe e montou a abordagem perfeitamente. A Lauren ajudou a Louise a entender que ser manipulada não a tornava burra ou fraca. Tornava ela humana e confiante, algo que a Rebecca explorou de propósito. A Louise me perguntou, numa das visitas, se eu toparia fazer sessões de terapia juntas com ela no futuro. Pensei uns dias, antes de dizer que sim, mas que precisava que ela entendesse algo primeiro. Disse que reconstruir confiança ia levar meses, ou talvez anos, e que nossa relação talvez nunca voltasse a ser exatamente como antes dela escolher a Rebecca no meu lugar. Contei que me sentia apagada da vida dela como se eu não importasse, e que esse tipo de dor não cura rápido. Ela chorou e disse que sabia, e que ia passar o tempo que precisasse provando que sentia muito. Aceitei tentar sessões juntas depois que ela fizesse mais trabalho individual com a Lauren. Precisava ver mudança de verdade. Antes eu conseguisse sentar numa sala com ela e uma terapeuta pra trabalhar. Juntos no estrago que ficou, a promotora entrou com as acusações 3 dias depois da prisão da Rebecca. Fraude em primeiro grau, roubo por engano, exploração financeira de idoso. A lista continuava por 2 páginas inteiras. Cada item carregava uma pena possível. E o promotor disse pra gente que a Rebecca tava olhando pra uma condenação pesada. Se fosse culpada, a audiência de fiança aconteceu rápido. A Rebecca ficou na frente do juiz vestindo macacão laranja em vez das roupas escolhidas com cuidado que ela usava normalmente. Tentou chorar, mas o juiz não se importou. Fixou fiança em $200 mil. O defensor público da Rebecca achou alto demais, mas o juiz apontou o histórico dela de fugir de vítimas anteriores, que ela sumiu de 3 estados diferentes quando as pessoas começaram a fazer perguntas. A fiança ficou como tava. A Rebecca voltou pra cadeia do condado pra esperar o julgamento. A Louise e o Howard começaram a fazer terapia com um Dor. Anderson, que trabalhava especificamente com casais lidando com manipulação e abuso. O Howard dirigiu sozinho pra primeira consulta, porque a Louise ainda não tava pronta pra ficar na mesma sala com ele. Ele foi toda semana por um mês até a Louise topar ir junto. O Dr. Anderson ajudou eles a entenderem como a Rebecca mirou nos pontos fracos do casamento novo deles. Brincou com a culpa do Howard por não ter relação com a suposta filha, explorou a solidão da Louise depois do divórcio e o desejo dela de se sentir necessária. As sessões eram doloridas pelo que a Diane me contou. A Louise e o Howard tiveram que encarar o quanto deixaram fácil pra Rebecca abrir uma cunha entre eles e todo mundo que realmente se importava. Depois de 6 semanas, o Howard perguntou se podia voltar pra casa. A Louise disse sim, mas mantiveram quartos separados e continuaram na terapia 2 vezes por semana. A investigação de fraude do banco recuperou uns $30 mil das contas que a Rebecca abriu no nome dela. Outros 10 mil sumiram de vez. Ela gastou em roupas, viagens e jantares caros. Dinheiro que devia ser a aposentadoria da Louise. O gerente do banco ligou pra Louise pra explicar o que recuperaram e o que perdeu pra sempre. A Louise veio na casa da Diane no dia seguinte e disse que queria dividir o dinheiro recuperado comigo, metade pra mim, metade pra ela. Eu disse não na hora. Era dinheiro dela e ela precisava. Depois de tudo que a Rebecca roubou, a Louise insistiu. Disse que era o mínimo que podia fazer depois de me tirar do testamento e da vida dela. A Diane me puxou pro canto depois e falou pra eu aceitar. Não porque eu precisava do dinheiro, mas porque a Louise precisava fazer algo concreto pra começar a consertar as coisas. Aceitei os 15 mil na semana seguinte. A Diane organizou um encontro pequeno na casa dela 2 semanas depois. Só família próxima. A Louise trouxe uma caixa de madeira que eu reconheci da cômoda da minha avó. Colocou na mesa de jantar da Diane e abriu a tampa. As joias da minha avó estavam lá dentro embrulhadas em papel de seda. O colar de pérolas que meu avô deu pra ela no dia do casamento. A pulseira de ouro com pingentes pequenos representando cada filho dela. Os brincos de diamante que ela usava em todo evento importante. Da família, o anel de safira que era da mãe dela. A Louise tirou cada peça devagar. Contou a história de cada uma enquanto me entregava. A voz dela falhou quando chegou na pulseira de pingentes. Disse que quase deixou a Rebecca vender essas peças. Quase deixou destruir as memórias físicas da mulher que criou ela. Chorou enquanto o Tom, a Diane e os outros olhavam. Guardei as joias de volta na caixa e abracei minha mãe pela primeira vez em meses. Não consertou tudo, mas foi alguma coisa. A data do julgamento da Rebecca foi marcada pra 4 meses depois. O advogado dela contatou o promotor 2 meses depois e propôs um acordo. A Rebecca se declararia culpada de todas as acusações em troca de uma recomendação de pena. O promotor ligou pra mim e pra Louise pra discutir. Disse que a gente podia insistir no julgamento, mas sempre tem risco com o júri. A Rebecca podia pegar um jurado que comprasse o papel de vítima dela. O acordo garantia consequências. 5 anos na prisão estadual, mais ordens de restituição pra Louise e pras outras famílias que ela enganou. Nós duas topamos aceitar. A Rebecca ficou na frente do tribunal 6 semanas depois e admitiu tudo. O juiz aceitou o acordo e deu 5 anos de pena. Não era suficiente. 5 anos não desfaziam o estrago que ela causou na minha relação com minha mãe, mas ver ela sendo levada algemada enquanto finalmente parava de fingir inocência deu algo parecido com fechamento. A Louise esperou até a Rebecca ser condenada oficialmente antes de planejar qualquer coisa. Aí ligou pra todo mundo que tinha sido convidado pra festa original e pediu pra virem na casa dela pra um jantar pequeno. Só família, nada de grande comemoração. Disse que queria marcar direito os 60 anos dela com as pessoas que realmente amavam ela. 20 pessoas apareceram, incluindo eu. O clima tava pesado no começo. Todo mundo sabia o que aconteceu. E ninguém tinha certeza de como agir. A Louise se levantou antes de comer e fez um discurso curto. Pediu desculpa pra todo mundo pelo jeito que agiu. Disse que deixou-se manipular porque tava sozinha e queria acreditar que alguém precisava dela. Disse que isso não era desculpa pra escolher uma estranha no lugar da família. Olhou direto pra mim quando disse que sentia muito por me apagar da vida dela e que ia passar o tempo que precisasse pra reconquistar minha confiança.
As pessoas bateram palma baixinho quando ela terminou. Comemos o jantar e conversamos com cuidado em volta do elefante na sala. Não era a festa que ninguém planejou, mas parecia real de um jeito que a comemoração original nunca teria sido. Eu e minha mãe nos encontramos para tomar café na terça seguinte num lugar no meio do caminho entre nossas casas. Sentamos do lado de fora, mesmo estando frio, porque estar em público facilitava a conversa. Contei pra ela que precisava de limites se íamos reconstruir algo. Nos veríamos uma vez por semana só nós duas. Nada de Howard até eu estar pronta. Nada de grandes encontros familiares onde eu tivesse que fingir que tava tudo bem. Nada de pressão pra perdoar mais rápido do que eu conseguia. A Louise topou tudo. Disse que entendia que nossa relação talvez nunca voltasse a ser o que era. Contei que era verdade e que precisava que ela aceitasse isso. Nos encontramos toda semana depois disso. Às vezes pra café, às vezes pra almoço, às vezes só pra dar uma volta no parque perto da casa dela. Falávamos de coisas pequenas. Na maioria das vezes, o jardim dela, meu trabalho, o tempo. Estávamos aprendendo a ficar perto uma da outra de novo, sem o peso de tudo que quebrou entre a gente. Passaram 3 meses desde aquela noite que fiquei na porta da casa da minha mãe e eu vi que não devia ir na festa. Minha relação com a Louise parecia diferente agora. Mais cuidadosa, mais honesta, menos automática. Aprendi que ser filha de alguém não garantia que escolheriam você quando importava. Aprendi que família era sobre quem aparecia nos piores momentos, não quem dividia o sangue com você. A Daiane ligava pra mim. Quase todo dia, virou mais mãe do que tia. Eu e o Tom saíamos pra jantar uma vez por semana. Eu e a Lisa íamos no cinema. Primos que eu mal conhecia antes, a Rebeca tinha nos juntado de jeitos que eu nunca esperei. Minha mãe tava trabalhando pra virar alguém que eu pudesse confiar de novo. Se ia conseguir ainda era incerto, mas eu tava num lugar melhor do que imaginava possível quando tudo começou. Tinha gente ao meu redor que provou que lutaria por mim. Isso valia alguma coisa. Talvez tudo.